Hoje nós estamos aqui com um vídeo incrível que, não sei se você já leu aí, Mulheres como Templo e Morada do Espírito Santo. E eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Rebeca. Olá, gente. Que vai se apresentar agora para vocês. Sou a Rebeca, né? Para mim é uma honra aceitar esse convite de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem trago, né, no nosso coração. Para mim é uma honra, Lara, obrigada por essa família ter convidado, né? Não somente a mim, mas fazemos parte da mesma família. Obrigada, tá? Amém. E eu gostaria de começar falando, né, que foi um tema muito forte que tocou no nosso coração quando a gente estava fazendo a programação do canal, de vídeos que iam ser lançados, e justamente eu não conseguia pensar assim em outra pessoa para falar sobre isso, porque a senhora foi uma pessoa que impactou muito a minha vida. Em pregações, em outras áreas, né? E pra gente começar, assim, o nosso papo, eu gostaria de te perguntar, o que pra você é ser templo e morada do Espírito Santo? Essa pergunta foi tão complexa, eu não vou nem mentir, né? Mas, assim, ser templo, né, e morada do Espírito Santo, o templo ele fala da estrutura, né? Se a gente for pensar o que é ser templo. Templo é a estrutura física, né, o físico. E morada, né, é a habitação, o lugar da habitação. Eu comecei a meditar nessas duas palavras em específico, e principalmente na palavrinha do ser, né? O ser templo e ser morada. E o ser é onde nós estamos. Fala muito sobre identidade, né? O Sim. Ser. Porque no triângulo da psicologia, quando a gente vai estudar um pouquinho a respeito do ser do indivíduo, de nós, a gente começa a pensar quem nós somos, o que fazemos e o que temos, né? O ser fala muito sobre profundidade, identidade, o seu espírito, onde está. E aí eu comecei a meditar um pouco sobre ser templo, né? E o ser templo é estar nele. O ser templo é você deixar o Espírito fazer morada dentro de você e você ter a sensibilidade de fazer com que ele te transforme, né? Porque a transformação, o próprio Evangelho, né, fala sobre a transformação, que Jesus ele veio para transformar, para revolucionar, né? Trazer uma nova metanoia, uma nova mentalidade sobre os seus filhos que estão perdidos, né? Então, assim, eu acredito que o ser templo, o que é ser templo? É a nossa identidade firmada na rocha, né, na pedra angular. O ser templo é ter o nosso templo físico, né? Porque antigamente havia os tabernáculos, né, onde fazia as suas adorações, os rituais, né, a estrutura física. E o morada era onde ele vinha para habitar. E a glória dele era revelada nas tribos, né? A gente, desde o tempo lá quando a gente vai estudar, né, Moisés e tudo, havia um tabernáculo naquele tempo. E o tempo foi passando e veio o templo de Salomão, né, onde ele construiu um templo para que o Senhor viesse fazer morada. E pouco tempo não, né, um bom tempo depois, veio Jesus e trouxe, e ele se foi para que o Consolador viesse. O que eu acho mais incrível nisso é que o véu se rasgou, né? O véu se rasgou e quando houve esse rompimento, o Espírito veio, né? E quando ele fala aquela passagem, quando ele está com a mulher samaritana, que é uma das minhas passagens favoritas, né? Quando ele diz assim que já é tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E isso para mim eu acho que eu fico toda arrepiada. Então isso para mim é algo muito forte, né? Que o Senhor, ele deu livre acesso. E ele destrava tantas coisas na nossa mente e faz com que a gente se sinta livre. Porque eu acredito que essa é uma característica muito forte do próprio Espírito, né? Os atributos de Deus sendo revelados através do Espírito. É incrível isso. E para manifestar a glória dele. Que antes precisava de um templo, um tabernáculo. Vinha a glória ali, a fumaça da glória de Deus era se revelada pelo povo. Mas hoje não. Hoje é 24 horas. É o ordinário você tendo esse acesso. Hoje, é que eu falo, né? A questão que antes era algo muito físico. Mas hoje é o que nós mesmos podemos buscar. Porque uma coisa que eu cresci escutando, né?
existe um motivo do porque o véu se rasgou de cima para baixo. Porque Deus que estava querendo estabelecer um relacionamento conosco. Isso. E isso veio através de Jesus. E a questão, né, que quando tu falou sobre... Porque templo e morada. Um é estrutura e o outro é o habitar. E quando você fala sobre estrutura, você pode ser algo firme. Como tu falou da rocha, eu só consegui me lembrar disso. A casa que é firmada na rocha, ela não se abala. Isso. Quando nós estamos firmados em Cristo, quando nós somos templos e o templo está construído sobre Cristo, que o templo é o nosso corpo. Quando nós estamos construídos sobre Cristo, ele vem fazer morada na nossa vida. Sim. E a questão do morada, a questão dele estar dentro de nós, de falar conosco, ser a voz do nosso discernimento, né? Porque é muito forte isso, porque quando você fala sobre a questão do Consolador, de que os discípulos perguntaram, né? Mas você vai nos deixar sozinho? Aí ele, não, eu estou enviando o Consolador. E Deus ordenou que eles ficassem por Jerusalém. Chegou o dia de Pentecostes, em que o Espírito se derramou sobre aquele lugar. Isso é algo tão forte, porque falar sobre o Espírito Santo e ele habitar dentro da gente nos traz responsabilidade também. E a questão do morada, principalmente a questão do relacionamento. Ele rasgou o véu porque ele queria um relacionamento. E nossa identidade está firmada em Cristo, você vai achar ela através de um relacionamento com o Espírito Santo. Exatamente. Isso é algo muito profundo. É profundíssimo. Né? A questão do ser templo, né? Fala sobre as estruturas, e a morada é o lugar preparado para que ele venha. E isso é tão, assim, é algo muito enraizado, que a gente tem que ter uma característica muito forte no Senhor. Eu estava meditando sobre uma das características fortes do Espírito Santo é a consolação, né? É a consolação, é o Consolador, e também porque a nossa alma, ela clama, né? Ela tá ali chorando, gemendo o tempo todo. Então ele veio pra quê? Cessar o gemer. Então se a nossa alma tá ali clamando, Senhor, eu preciso, eu quero, a gente não tem esse entendimento ainda, né? Porque a gente sabe que a gente só vai viver isso na plenitude completa quando ele voltar. Porque o Espírito Santo, ele dá essa esperança de que é como se o selo tivesse sobre nós. A marca dele tivesse sobre nós. Eu estava conversando com meu esposo, né, com o Bruno, sobre isso. E aí ele falou, já viu aquelas casas de penhores, né? Sim. E aí vem uma pessoa, tá aqui, eu vou deixar uma joia, mas aí eu vou voltar para garantir. Então tu segura essa joia como se fosse um selo, mas eu vou voltar para pegar. Então é basicamente isso. O selo que o Espírito Santo bota em nós é porque a esperança daquele que o rei vai voltar para nos buscar. Então assim, ele vai colocar a ordem na nossa alma, né? Que eu vou entrar até nesse assunto, porque o templo, ele fala da estrutura e a morada, de lugar de habitação. Mas isso também engloba o físico da gente, né? Então, assim, é o completo, é um inteiro. Porque ele é a completude, né? Ele é a inteireza. O Senhor, ele é inteiro. É corpo, alma, espírito, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por ser o equilíbrio, é ele que vai trazer a ordem sobre todas as coisas quando ele voltar. Porque até então a gente está tudo sob o meio da corrupção, né? Tudo corruptível. Até os alimentos corruptíveis, eu vou entrar um pouquinho também nesse assunto, mas é algo que a gente precisa ter esse entendimento amplo, né? Que é só o Espírito Santo que pode. As rodadas de chaves que dá na nossa mente é o Espírito Santo, né? Eu estava lendo uma palavra que fica aqui em João 14, verso 16, e ele fala assim, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Caraca, que forte. Então, assim, essa palavra é só completando, né, aquilo que... uma promessa, né, daquilo que o Senhor já tinha dito lá desde a fundação, que ele mandaria o Consolador para estar aqui conosco. Eu acredito que o Espírito Santo, ele é o nosso mais do que melhor amigo,
mas é a palavra profética revelada sobre a terra que ele paira, né? É a palavra do próprio Yeshua sobre a terra. E eu estou deixando um outro consolador sobre a terra para que a minha promessa, eu vou voltar, mas eu vou deixar ele aqui com vocês. Né? Isso é... E tô falando desse versículo, né? Justamente ele continua no capítulo 19. Daqui a pouco eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês, porque que eu vivo, vocês também viverão. Isso. Como tu fala da questão do selo, nós temos a marca de Deus sobre nós, que o Espírito, é justamente o Espírito Santo. Eu acho que, quando tu fala desse Espírito Santo ser o nosso melhor amigo, ele é a pessoa que nós podemos nos derramar. Muito se fala sobre a questão de sentir a presença do Espírito Santo e se derramar, porque é algo que é realmente prazeroso, é algo que vem de dentro para fora, é algo que nos consola. Deus fala lá em Salmos sobre que Deus procura aqueles que têm um coração quebrantado. E a questão de você ter um coração quebrantado dói. Mas ele, justamente o Espírito Santo, nos consola mostrando que existe algo recompensador nisso. Isso. Que é o olhar de Deus sobre nós. E isso é maravilhoso. Essa questão do... Nós temos morada do Espírito Santo sobre nossa identidade, porque o mundo pode dizer muito a questão de o que nós devemos ser. Isso. O mundo pode muito falar a respeito disso, mas ele nos estabelece uma identidade. A identidade, nós somos templo e morada. Nós somos a casa do Espírito Santo. E nós somos aqueles que esperarão a volta de Cristo, porque nós temos o selo de uma promessa. Isso. A promessa de que ele voltaria. De que ele voltaria. Isso é muito forte. Sim, é a nossa esperança, né? E a qual a gente tem que se agarrar com toda a intensidade do nosso ser. Porque, assim, uma vez eu ouvi... o mundo precisa de pessoas íntegras, sabe? Pessoas inteiras. E o espírito da verdade é a inteireza, é a integridade. E quando a gente passa a ter essa sensibilidade, a gente começa a mudar os nossos hábitos, né? A gente deixa o pecado de lado, começa a ter uma nova mentalidade sobre algumas... transformação, Exatamente, a transformação. E não existe, né? Como em cima dessa palavra aqui, o mundo ele não pode perceber, mas ele habita em vós e estará em vós para sempre. Então, como ele habita em nós, a gente vai estar sensível a ele, né? Porque ele é o quê? O dono, ele é o dono, ele é morada. Nós somos o templo e ele faz morada, né? E aí eu costumo sempre associar isso a uma casa física, né? Eu vou trazer pelo lado doméstico, assim, né? A gente é mãe, cuida de casa, de filho, e aí você tem o hábito de limpar a casa, você tem que varrer, você tem que cuidar da casa todos os dias. Então, se você deixar a casa lá desarrumada, vai estar depois todo desarrumado. Então, você precisa ter o hábito de organizar o ambiente, de preparar o ambiente para receber o seu esposo, sua família, seus filhos. E por você ter essa rotina, preparar aquele ambiente para que sua família venha, mesma coisa é o nosso hábito de preparar o ambiente para que o Espírito Santo venha e more naquele ambiente, né? E como é que eu faço isso? Disciplinas espirituais que todo mundo sabe, né? Oração, jejum. As 3 pilares da vida do crente. Exatamente. Então, assim, esse é o preparar da casa. Porque quando a gente está preparando a casa, jejuando, lendo uma palavra, tendo um momento de comunhão, de oração com o Pai, a gente fica sensível à voz do Espírito. Por quê? Porque a gente está em conexão, né? A gente está ali alinhado. Quem está dominando é ele, é o domínio próprio, né? Quem está dominando é ele. Então, assim, vem uma situação, até mesmo de casa, ele está no controle, né? Então, assim, eu costumo sempre associar a questão da morada, né? A morada física mesmo, do lugar onde a gente mora no físico. E comparando, trazendo isso para a nossa vida espiritual, o que a gente tem feito, né? Para tornar essa morada um lugar de habitação para o espírito. Porque ele não vai habitar em um lugar sujo, né? Ele não vai habitar em um lugar com odores, né? Desarrumado, feio. E por ele ser sensível, né? Por ele ser comparado, né? Tem as simbologias do Espírito Santo, que é o fogo, né? O fogo do Espírito, o vento, o sopro do Espírito, tem a água, né? Tem várias formas, analogias que a Bíblia traz de simbologia para o Espírito Santo.
E uma delas é justamente a pomba, né? Que é aquela que é o sinônimo de pureza, de paz, e qualquer susto, já viu? Qualquer barulho diferenciado, ela sai correndo, né? Se assusta e vai embora. Então, é a mesma coisa o Espírito Santo no nosso relacionamento. Se ele encontrar alguma coisa corruptível, por isso que o Senhor, ele sempre fala sobre arrependimento, né? Se arrependa. Se quebre diante da minha presença, se arrependa e volte, pense onde você caiu, né? E retome a sua caminhada comigo. Então, ele sempre está preparado ali para nos perdoar, né? Então, assim, que a gente possa ter essa consciência, né? E essa sensibilidade, porque só quem pode dar é o Espírito Santo. Quando a gente lê a palavra, parece que os nossos olhos estão abertos ali. Tipo, o próprio professor do teu lado, ensinando as escrituras, né? Porque é muito fácil, de reforço, a gente precisa pagar uma pessoa para dar aula pra gente, né? O único livro que a gente tem esse acesso, o livre acesso de você ler com o próprio professor do lado, que é o próprio Espírito. Ele está te dando ali palavra de conhecimento, de sabedoria, de ser, revelando novas coisas através daquele palavra que você leu 350 vezes. Então, assim, é algo que o Espírito Santo ele começa a te dar essas percepções que você antes não tinha e que você passa a ter depois quando você se torne, você passa a ter esse selo. Então, assim, é algo que a gente aprende com ele. É uma convivência, é uma comunhão com ele. Ele é uma pessoa. Então, eu gosto de começar. Ele é real. Exatamente. Pra mim, eu confesso, os momentos mais incríveis que eu tô com o Espírito Santo é dirigindo no carro, quando eu tô sem ninguém. É como se ele estivesse do meu lado ali, sendo meu copiloto. E quando eu tô em casa, lavando louça. Incrível, né? Mas são os momentos onde eu converso com ele, parecendo que eu estou com uma pessoa do meu lado conversando mesmo. Né? Então, falo do meu dia, o que eu penso, o que... Essa comunhão, né? A relação lá de Gênesis, quando Deus vinha sobre a terra e se relacionava com Adão. Então, eu acredito que é isso que o Senhor está querendo restaurar, sabe? Essa unidade que antes tinha, essa comunhão que tinha antes e que perdeu, né? Foi corrompido. Mas que o Senhor vai voltar para pôr a ordem. Né? Aí eu faço uma pergunta pra galera que tá assistindo esse vídeo. O que você tá fazendo pra arrumar a sua casa, hein? O que você tá fazendo pra receber bem o Espírito Santo? Porque tu falou realmente uma coisa que Jesus fala muito, principalmente durante todo o ministério que ele vive aqui na Terra, é sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Ele fala muito sobre essa questão, porque a gente acaba, os nossos pecados, a gente acaba sujando a nossa casa, e o nosso maior erro é acreditar que a gente pode se livrar disso com as nossas próprias mãos. Nós não podemos fazer isso. É por isso que ele envia, é por isso que ele nos purifica, por isso que ele fala sobre arrependimento, por isso que ele envia o Consolador, que limpa a nossa alma. É justamente por conta disso, porque nós não podemos fazer isso. Ele pagou o preço daquela cruz, porque ele sabia que eu e você, nós não conseguimos vencer o pecado. E a questão de você lutar contra isso todos os dias, porque Paulo fala isso para a igreja de Roma, a questão de todos os dias é uma batalha contra você mesmo, contra a sua própria carne, contra o seu próprio eu. Todos os dias é você acordar e decidir arrumar a sua casa para receber o Espírito Santo. Todos os dias é você, por mais que você tá cansada, por mais que isso seja desgastante, mas você arrumar a casa para o Espírito Santo, porque isso é recompensador. Como a gente estava conversando antes, a responsabilidade de você ser templo e morada do Espírito Santo, ela não é uma responsabilidade que pesa. Porque ele justamente mostra o contrário disso. É recompensador, né? E justamente trazendo essa questão, né? Quando a gente volta lá para a carta de Paulo à igreja de Corinto, da primeira carta, que ele fala sobre a questão de nós sermos templos e morada do Espírito Santo, existe uma responsabilidade em ser templo e morada do Espírito Santo. E quando tu falou sobre essa questão de nós temos que arrumar a casa para receber nosso esposo, nossos amigos, os nossos filhos, nossos irmãos, nossa família, é justamente aquilo. Nós temos uma responsabilidade disso. E a casa, o lar, é o ministério da mulher. A casa é o ministério que Deus deu à mulher. E justamente nós temos uma responsabilidade sobre esse ministério.
Assim como os discípulos tiveram sobre o ministério que Jesus entregou a eles, assim como Jesus teve sobre o seu ministério, nós temos a mesma responsabilidade. E justamente equivale à responsabilidade do templo e morada do Espírito Santo. Porque quando eu comentei contigo, né, lá em Provérbios 31, justamente Salomão fala sobre várias responsabilidades que a mulher tem, a mulher virtuosa tem. E equivale ao mesmo sentido, assim como a mulher tem a responsabilidade de arrumar a casa, de preparar a roupa para a família para quando chegar o inverno, nós temos essa responsabilidade com o Espírito Santo. E algo que eu acho muito lindo que ele fala, que menciona, ela reconhece o valor de seu trabalho. Ela reconhece o valor que aquilo traz. Não é algo que, por mais que seja cansativo, talvez, porque é algo que diário, porque conforme a gente faz aquilo várias vezes, se torna algo cansativo. Mas ela sabe o valor que aquilo traz, é o valor que é recompensador. O Espírito Santo, ele traz uma recompensa para o nosso coração. E um dos maiores sentimentos é a graça. Isso é o que move, foi por conta disso que nós somos salvos, Cristo nos libertou por meio da graça. E é justamente isso, é algo muito bonito de se ver. E, assim, como mulher, existe toda a questão de que, voltando, né, porque na carta fala mesmo sobre essa questão de que o mundo vai dizer, né, porque eu acho que lá na carta, tá aqui aberto, né, lá no versículo 18 eles falam: não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa terra, deve se tornar louco para que se torne sábio. Porque, como eu estava conversando contigo, né, antes da gente começar o vídeo, existe muitas coisas que o mundo vai falar sobre o que é a mulher do século XXI. Uma mulher que não deve ser submissa, uma mulher que deve impor seus direitos, uma mulher que... Não estou dizendo que é errado impor seus direitos, pelo amor de Deus, né, gente? Mas é a questão de que várias vezes aquilo que o mundo vai dizer sobre o que é ser uma mulher hoje desvirtua daquilo que Deus preparou para a gente. Porque as pessoas gostam muito de falar que a Bíblia é uma Bíblia machista. Não é, não. Isso aqui fala... Existe tanto um cuidado de Deus com a mulher na Bíblia. Quando ele fala sobre o ministério da mulher ser a casa, existe um cuidado de Deus nisso. Quando ele fala sobre a história... E pronto, Esther é o maior exemplo disso. Esther foi chamada para libertar um povo e Deus mostrou o cuidado dele na vida de Esther. Como de Ruth, que perdeu o marido, e Deus enviou Boaz para auxiliar ela e sua sogra. Existe um cuidado de Deus. E Deus mostra seu cuidado várias vezes na mulher na Bíblia. E é justamente aquilo, nós vivermos aquilo que Deus diz sobre nós mulheres na Bíblia, né? O que é ser uma mulher conforme a Bíblia, o que é ser uma mulher templo e morada do Espírito Santo. O que é ser essa mulher? Bom, vou falar um pouco, né, da minha história, né? Para mim, ser uma mulher, templo e morada do Espírito Santo, ela está sob uma missão, né? Ela está sobre uma missão do Eterno, que é do Senhor. Então, quando o Senhor, ele nos convida, né? Ele nos convida, ele não é o que manda, né? Ele nos convida. E por obediência, a gente... Eis-me aqui, Senhor. Então, assim, por obediência, a gente segue a palavra do nosso Senhor. Então, o Senhor, ele nossa, colocou grandes mulheres. Juíza, Débora, tem Esté, tem... A mulher samaritana, para mim, é uma das missionárias mais incríveis, que ela mudou, assim, ó... Eu tenho um rapaz lá no poço, e esse é o Messias, que veio para salvar o povo. Então, assim, ele sabe coisas da minha história. Então, assim, é uma mulher que revolucionou uma cidade inteira. Carregou isso muito forte no coração. Então, assim, entre outras mulheres fortes, assim, de exemplo que a gente tem, né? Noemi, nossa, tantas outras, né? Assim, que Ruth, que foram mulheres que impactaram. Então, assim, o que eu trago, né, para a mulher mesmo, seja, eu acho que o melhor sinal de empoderamento feminino é a palavra. Verdade. É a palavra de Deus. Porque a palavra, ela liberta, né, os cativos na mente. Então, ser essa mulher, esse diferencial,
é você carregar a sensibilidade do Espírito Santo, né? Não é fácil ser uma mulher de Provérbios 31, né? Não é. Você pega Provérbios 31, uma vez eu fui meditar na palavra de Provérbios 31, Senhor, como é que eu vou conseguir ser essa mulher, né? Que compra terra, vende terra e cuida da casa, cuida de tudo. E ela ainda chega em casa e todas as estações do ano ainda continua a fazer seus afazeres, administra o seu lar. Então, assim, tem como ser, sim, essa mulher. Tem. Se o Senhor, ele colocou ali fortes indícios, né? Na própria palavra, que para mim é um livro completo, é um manual de vida mesmo, que é um manual de vida. Leia Provérbios 31, você aprende sobre tudo, sobre finanças, sobre administrar o lar, sobre ser uma pessoa que age com sabedoria, sobre a terra, sobre qualquer lugar que você for. Então, assim, a Bíblia, ela é completa. Então, a mulher de Provérbios 31, ela é um reflexo, né, de que é possível você ser essa mulher. Mas eu estou buscando. Tem mulheres que estão buscando, né? Mulheres que estão conquistando, né? Mulheres que têm entrando na área da saúde, né? Eu vou puxar um pouquinho para minha alçada, né? Mas, assim, quando eu comecei a estudar, né, sobre a área da saúde e tudo, sou enfermeira, eu comecei a perceber que falava muito sobre empoderamento feminino, sobre feminismo e esquecia o fundamental, né? A essência de tudo isso, né? Então, assim, não é você querer perder os seus direitos, mas se nós não estamos sob uma missão do eterno, como é que a gente vai se submeter a alguma coisa nessa terra, se a gente não está sendo submissa ao próprio Deus? Então, a palavra do Senhor, ela quebra muitos paradigmas que tem na nossa mente, né? Então, assim, quando eu comecei a focar, porque assim, eu trabalhava, tinha uma rotina trabalhada, plantonista não é fácil, sai de um plantão, vai para outro plantão, então era bem puxado. Então, eu percebi que a minha casa, ela não estava tendo vamos dizer assim, uma administração boa, né? E nós, mulheres, temos sensibilidade, nós temos perfeccionismo, né? Nós carregamos isso, de deixar tudo direitinho e tudo. E quando eu percebi que isso, né, tudo, tava mexendo comigo, tava preocupado, o Caleb tinha nascido no tempo, né, muito bebê, o Eric também. Então, assim, tava passando por várias transições. Então, aí eu disse, Senhor, o que tu quer que eu faça? Me dá essa sensibilidade, eu não tenho coragem de abrir mão de algo que eu amo, por algo que eu também amo, mas eu não sei como lidar com as duas coisas. Eu acho que isso é justamente a questão de Marta e Maria, né? Isso. Todas nós, mulheres, somos Marta e Maria ao mesmo tempo. Nós somos aquelas que estão desesperadamente buscando, mas que precisam arrumar a casa também, né? Exatamente. E justamente um dos desafios que eu mais encontro assim, na minha vida é justamente equilibrar o meu pedaço Marta e o meu pedaço Maria. Porque existe tudo na nossa vida, nós precisamos ser equilibrados em todas as áreas. Mas você conseguir equilibrar a questão dos seus estudos, do seu trabalho e os afazeres na igreja, de estar aqui toda a vida na igreja, de ensaios, de serviços, é algo que eu realmente acho muito complicado na minha vida. Pelo menos até hoje isso eu acho muito complicado, porque existe aquele negócio, né, de tipo, a Maria foi aos pés de Jesus e Marta, Senhor, mas você não tá vendo aí, Maria não tá fazendo nada, tá cheia de coisa aqui pra fazer, a tia tá cheia de louça. E justamente mas Maria escolheu a boa parte. Isso. Só que há alguns anos, né, a mocidade também estudou sobre um livro chamado Como Viver no Mundo de Marta com o Coração de Maria. Eita. É muito bom esse livro, inclusive leiam esse livro. E justamente ele falava sobre isso, sobre você vincular, você conseguir equilibrar o seu Maria e não se esquecer das suas responsabilidades de Marta, né? E justamente como a senhora estava dizendo, né? A senhora estudando para fazer enfermagem, né? E tendo que vincular tudo isso com a casa é realmente uma responsabilidade muito grande e um desafio muito complexo. Mas, assim, o engraçado disso tudo, né? É que, apesar de eu ter escolhido Maria, né?
Hoje eu sou Maria. Hoje eu sou Maria. Maria e de vez em quando Marta. Porque eu percebi que eu precisava. Eu estava no piloto automático, né? E aí eu percebi que eu precisava disso, desse auxílio. E por incrível que pareça, eu comecei a ter essas percepções. E hoje, a questão da identidade do ser, está tão forjado através do Espírito Santo, que eu sei que eu estou no lugar certo, porque é uma das características que o Espírito Santo firma em nós, justamente é isso, fica na estrutura, né? No templo. Ele firma isso em nós, na nossa característica. E dá a convicção de que eu estou no lugar certo, que eu estou no caminho certo. E isso testifica tão forte no nosso espírito, porque o Senhor, ele não é um Senhor de dúvidas, né? Não é o Senhor que traga dúvidas. E todas as pessoas que chegam para mim e dizem assim, você vai voltar, né? Vai voltar ainda. Eu disse, rapaz, não é tempo ainda, mas estou aberta para que quando o meu Senhor mandar, eu volto. Mas o meu serviço é aqui, onde eu estou. Né? Então eu vou servir, eu vou fazer o do meu melhor, eu vou vender minhas terras, né? As minhas terras, assim, no quesito de administrar o lar, de administrar a casa, de saber lidar com as circunstâncias, de saber, né? Então, assim, o Senhor ele tem providenciado, né? O Senhor é o Senhor provedor também. Então, assim, como Ele é um Senhor que providencia, Ele está ali conosco. Então, assim, quando a gente está com a identidade firmada, com a nossa estrutura firmada, o nosso templo, a nossa casa firmada nele, todas as outras coisas começam a fluir. Porque é como aquela do triângulo, né, que eu falei no começo. O ser, fazer e ter. O ser é a tua base, é a tua estrutura, é onde tu vai estar. O fazer é só consciência, é só a consequência do teu ser. E o ter é só o ter por causa do fazer. Porque eu sei que eu fiz com toda a intensidade do meu coração, então a consequência daquilo que eu vou receber em troca é só por causa que eu sei quem eu sou em Deus. Então, eu trazendo uma palavra mais, vamos dizer, fácil de se falar, né? O ser é você estar em Cristo. O fazer a obra é só consequência do teu ser estar nele. E o ter do Senhor, do teu Senhor, é só a consequência das bênçãos que Ele vai derramar sobre você. Então, você tem que estar com o seu ser muito, muito, muito firmado quem Ele é. Porque sem Ele é a base de tudo, né? Se a gente não estiver nele, a gente não vai fluir em nada. Não vai ter o fazer e nem vai ter o ter. Né? Então, assim, isso é quem nós somos nele. O Espírito Santo, ele nos atrai a estar nesse lugar. Né, no ser nele, ser templo, ser morada. Senhor, vem, faz morada em mim. Né? Então a gente está dando livre acesso para que ele venha e retire tudo que não presta. Todo odor fétido, né? toda sujeira, tudo mal. Né? Então quando ele vem mesmo para tirar tudo. E isso é incrível que você falou, porque agora trazendo para a nossa saúde da mulher mesmo, né? Quando a gente percebe que o nosso ser e nosso ser é nele, ele começa a mostrar como é que tá a tua alimentação, né? Você tá comendo coisas corruptíveis ou coisas saudáveis? Então, assim, são coisas que o Espírito Santo começa a nos confrontar. Você é meu templo, você tem cuidado do templo, da tua estrutura física, você tem se alimentado bem, você tem dormido bem. Ele se preocupa com a gente. Então, assim, você tem feito os exames periódicos, né? De ir e tudo. Então, isso é um conjunto, ele se preocupa conosco. Exatamente, tanto que ele diz lá em 1 Coríntios que ele castiga aquele que não cuida. E foi uma das palavras que antes da gente começar, eu li, né? Que fica aqui em 1 Coríntios. Que já tá marcadinho aqui. Que fala, 1 Coríntios 3,16, diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, nosso corpo físico, ele é sagrado. Por isso que, assim, o corruptível, doenças, né, é algo corruptível. Mas aí, para evitar, combater essas doenças, como é que você tem se cuidado? Tem feito, né, os exames, tem ido
tem feito os exames de rotina, tem feito consultas de rotina, você tem cuidado do templo que o Senhor te deu para viver sobre essa terra, porque nós somos peregrinos. Mas será que você tem cuidado desse corpo também? Então, assim, uma palavra que o Senhor tem trago muito à memória é essa, né? Eu disse, poxa, Senhor, eu gostava tanto de fast food. Comia tanto hambúrguer, McDonald's, Burger King, tanta coisa, né? Por quê? Porque hoje é tudo tão rápido, ninguém tem mais aquele cuidado de escolher os bons alimentos, de preparar o alimento para você comer depois, porque havia um preparo antes. Antes havia um cuidado então, de como estar na mesa, de como se portar na mesa. Isso. Guardanapo, o que colher usar. Existia todo um comportamento na mesa antes, né? E hoje, como tu disse, ficou tudo tão muito mais rápido, né? Porque a gente realmente hoje é a geração das coisas rápidas. Por isso que até tem gente até que brinca, a geração do fast food, que é a geração de que é tudo na mão, que é tudo rápido. Só que quando a gente vai às coisas apressadas, aquela frase, a pressa é inimiga da perfeição. O cuidado, ele às vezes vai embora. Em fazer as coisas rápidas, a gente às vezes não consegue parar para perceber o cuidado de Deus no pouco. Aquilo que ele pode fazer, né? E tu não falou da questão do cuidado, como eu disse antes. Deus, ele fala justamente aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Deus, ele fala, você tem que cuidar disso aí, porque senão alguma coisa vai dar errado. Você precisa se cuidar. Né? O Outubro Rosa fala muito sobre a prevenção do câncer de mama. Isso. Você precisa se cuidar. Ela falando sobre a questão dos exames de rotina, de você procurar, né? Você precisa se cuidar, porque Deus pede isso a vocês. Se você não cuida do santuário de Deus, Deus o destruirá, né? Isso é muito forte, destruirá, né? E mais uma vez a gente vai falar sobre o fundamento, sobre a estrutura, sobre o templo, né? E isso é a gente cuidar do templo, nós somos o templo. Né? Então, Senhor, vem, né? Tem gente que diz, eu tô tão cansado, eu não consigo andar no sol quente para evangelizar, essas coisas, meu Deus, minhas pernas, né? Não consigo. Mas assim, poxa, né? Vamos fazer o nosso papel aqui na terra, né? Vamos fazer o nosso papel aqui na terra de se cuidar. O Espírito Santo, ele começou a falar muito sobre esse quesito do cuidar, né? Nós somos seres, corpo, alma e espírito. Como é que está o seu corpo? Como é que está a sua alma e o seu espírito? Tem um equilíbrio, né? Ou só está cuidando do espírito, esquecendo da mente e do corpo? Né? Ou você está estudando, tem uns que cuidam do corpo e do espírito e esquecem da alma. Né? Por isso que hoje, esse tempo agora, é o tempo onde tem muitas pessoas doentes da alma. Né? Então, assim, o índice que aumentou, né, de doenças de depressão, de ansiedade, entre outros, mas que a gente também precisa se cuidar nisso, não há mal nenhum, né? Nós também, eu sei que a gente vai passar nessa terra pouco tempo, porque ele vai voltar, mas a gente também tem que ter a sensibilidade do cuidado mesmo, né? Ter essa consciência de, poxa, preciso de ajuda, preciso de um cuidado, né? Porque até então, né, existe aquela questão de... Nós somos peregrinos, como você disse, Deus já nos disse isso, nós somos peregrinos, nosso tempo aqui na Terra ele é curto, porque nós temos que nos preparar para algo eterno. Só que existe a questão de que Deus derramou algo sobre a nossa vida, um ministério sobre a nossa vida, né? Isso. E nós precisamos cuidar daquilo. Nós temos que viver o propósito de Deus. Mas se você não se cuida, você não consegue cuidar de outras áreas da sua vida. É justamente sobre aquela questão de existir um equilíbrio. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito tem que andar equilibrados. E eu gosto de dizer até um pouquinho que o espírito tem que estar só um pouquinho maior que todos os outros. Mas é a questão de que existe um equilíbrio, você precisa estar equilibrado naquilo, porque como tu disse, é um cuidado com nós mesmos, né? E ainda mais essa questão, né, de nós temos que cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Se você não consegue equilibrar a sua vida, se você não consegue cuidar de você mesmo, como você pode cuidar de outras pessoas, né? Porque Deus, ele derrama muito algo sobre, não só sobre a mulher, mas entre outras pessoas, principalmente no quesito pastoral, de você ser chamado, porque o pastor, ele tem que cuidar de suas ovelhas. Ele foi chamado para cuidar de suas ovelhas. Essa é a missão do pastor.
Mas se o pastor não consegue cuidar da sua vida, quem dirá das suas ovelhas, né? É verdade. Então tem toda essa questão aí, né? É verdade. E isso é interessante porque, assim, o Espírito, ele convence a gente, né? Quando tem essas percepções de que algo está errado em nossa saúde mesmo física. Como é que está a nossa mente, né? Ele acusa, ele mostra, olha, você precisa se cuidar nessa área aqui, né? E aí há a cura na alma. Mas também a gente precisa ter a percepção de que ele nos move a também se cuidar. Quando tu estava falando, né, que o Espírito tem que estar sob o domínio de todas as coisas, eu concordo e assino embaixo. Porque é ele que dá o domínio próprio, é ele que dá essas direções, é ele que dá o longo ânimo, né, que é o longanimidade, é ele que dá alegria, é ele que dá, né, tudo isso. Mas se a gente só se preocupar com o Espírito e esquecer das outras coisas, como é que a gente vai revelar a glória dele? Né? Porque, assim, eu por um bom tempo, eu me preocupei muito com o Espírito e esqueci da alma e do físico, corpo, né? Do corpo. E por ter acontecido isso, eu fiquei com vários problemas de saúde física. E aí fiz vários exames, né? E aí foi acarretado uma suspeita de hérnia de disco, né? Então, assim, você vai começando a descobrir coisas. poxa vida, eu podia ter evitado isso, podia ter feito os exames, podia ter feito um acompanhamento, podia ter entrado, ter entrado com intervenção. Mas pela preguiça, pelo cômodo, né? Tá tudo bem, só vou tomar um remedinho aqui e vai passar. Aí acaba que a gente acaba entrando no automático. E não é bem assim. A gente tem que ter cuidado, né? E por várias vezes o Espírito, ele lembrando, você precisa fazer os exames de rotina, você precisa ir no médico, você precisa cuidar do meu santuário. E o Espírito Santo todo tempo, vai lá, tu precisa se cuidar, vai lá, faz os exames, você precisa fazer os exames. Então, assim, o próprio Espírito, como você falou, o próprio Espírito no controle sobre o seu corpo, ele começa a trazer a memória. Você precisa fazer isso, você precisa parar para descansar, você precisa parar para ter um tempo em família, você precisa parar para ter um tempo à mesa, você precisa parar para ter esse tempo de comunhão com os irmãos. Então, assim, tudo é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. E o Espírito Santo, ele é perfeito nisso. Trazer o domínio próprio e trazer também a consciência de ter o equilíbrio sobre todas as coisas. Porque ele aponta o tempo todo dia ele tá ali falando, o tempo todo no teu ouvido ali, ó. Às vezes é que a gente tá automático, com muita coisa na cabeça, não percebe. Mas só o vento, o sopro no vento, no seu rosto, pra mim é como se fosse o Espírito Santo ali me dando o privilégio de receber o vento para tirar o calor que está sobre nós, né? Às vezes o Espírito Santo ele fala com a gente tanto no pouco, né? Como tu disse lá no começo, na questão de lavar uma louça, e como uma amiga minha me disse uma vez, né, que toda vez que ela sai da escola, ela sente que Deus dá um presente para ela que é um pôr do sol. Ele fala com a gente no tão pouco. Mas às vezes existe toda a questão de nós estarmos sensíveis para perceber onde ele está falando, né? Porque como tu disse, ele sempre tá ali a todo tempo falando, cuida do meu santuário, você precisa se cuidar, fazer seus exames. Mas como a gente tá vivendo tanto no automático, tanto numa rotina que nós estabelecemos, a gente não consegue ouvir. Tem gente que acredita que o Espírito Santo ficou em silêncio, mas não. Às vezes ele tá só pedindo, se aproxima um pouco mais para tu escutar o meu sussurro. E às vezes eu acho que a gente erra nisso, né? Como tu disse, é tudo questão de equilíbrio. Mas quando a gente algo se torna maior que o outro e a gente acaba esquecendo de cuidar do outro, aí existe um problema, né? Porque, já dizia minha avó, tudo demais faz mal. Menos a graça de Deus, aí não faz mal não. Faz não. E a graça nos alcançou, né? O mais incrível nisso é que o Senhor, ele, mesmo com sua bondade, com sua misericórdia, ele nos alcança, nos exorta, nos mostra. E por mais que às vezes doa, né? Mas qual é o pai que não vai disciplinar o filho? Né? Então que a gente possa ter esse coração disciplinável, ter esse coração ensinável, né?
E ter esse coração, não sair desse lugar de vitimismo, Sim. né? Tipo, ai, eu tô assim, né? Tô assado, todo triste, eu tô cabisbaixo. É a alegria do Senhor, a nossa força, por mais que venham situações, circunstâncias dificílimas. Entenda uma coisa, o teu espírito, ele vai viver algo incrível quando ele voltar. Então, nada se compara com aquilo que a gente vai viver na eternidade. Exatamente. Né? Nada, tudo que a gente está passando aqui é passageiro. Então, a esperança, o selo está sobre nós, né? Os penhores, o dono vai vir buscar. Calma, o dono vai vir buscar. Então, imagina isso aqui sendo uma loja de penhor e ele vai voltar, né? Então, assim, ele é uma promessa, né, que o Senhor nos deu. É um privilégio. O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso consolador. É o nosso melhor amigo. Sabe? Que tá ali contigo. Tem coisas que a gente esquece que não consegue decorar. Não consegue você estudar as escrituras e você esquecer uma palavra, mas você lembra que tem aquela palavra e o Espírito Santo vem, ó, e fica em tal lugar. É. Exatamente isso. Né? Às vezes eu digo assim, Espírito Santo, eu li isso, aí incrível, ele foi lá e tal. Eu digo, opa, peraí, que eu lembrei. Fica lá no livro tal, e eu começo a folhear e encontrar. Então, assim, ter essa sensibilidade de conversar mesmo, de pedir, né? A palavra do Senhor mesmo diz, ei, me busca que tu vai me encontrar. Fala comigo que tu vai me achar. E eu vou te responder também. Né? Acho que procurar o Senhor, né? Isso. Tanto na questão, você precisa, questão de ser templo e morar do Espírito Santo, você precisa ser templo, você precisa estar fortificado, estruturado nesse lugar, para ele vir fazer morada, você arrumar a casa para recebê-lo, você ter o cuidado consigo mesmo, cuidar do santuário de Deus. Tudo isso é o que gira do que é a mulher como templo e morada do Espírito Santo, né? Isso é muito bom. E de verdade, Rebeca, eu quero muito te agradecer por esse tempinho que a gente teve aqui. Que conversa gratificante. Amém. De verdade. Muito precioso. Deus falou muito ao meu coração. Eu tava me segurando várias vezes aqui pra não chorar. Deus falou muito ao meu coração. E eu oro para que cada vez mais Deus continue abençoando sua casa. E é isso. Quer dar um recadinho pro pessoal aqui do canal? Quero sim. Como é que tá a sua casa, sua morada, seu templo? Vamos colocar em ordem, né, a nossa casa. É algo que o próprio Senhor coloca e nos convence, né? É uma busca, são desafios que a gente tem dia após dia, mas eu queria te encorajar. Não desista de colocar essa casa em ordem todos os dias. Todos os dias a gente mata um leão. Então, quanto maior o desafio, maior a gente se torna no Senhor. Então, isso só quem pode nos fortalecer é o Espírito Santo. Então, se você se sentiu assim, queria que você se ajoelhasse aí na sua casa, onde você estivesse, se tivesse esse tempo com o Senhor. Pedir para que o Espírito Santo toque no seu coração e mostre aquilo que falta ainda ser aprimorado nele. Ainda há tempo. Ele vai voltar, né? Ele vai voltar, vai colocar ordem no caos. Ele prometeu isso, né? Essa é a palavra na esperança. Amém. Então, não se esqueça de deixar o joinha nesse vídeo, por favor. De escrever e de comentar o que você achou a respeito sobre isso. A Rebeca, ela te encorajou a se ajoelhar na sua casa e orar. Coloca aqui a resposta da sua oração. Coloca aqui o que o Espírito Santo falou com você através desse vídeo, porque nós aqui do canal estaremos muito agradecidos e nós adoraríamos ler o que Deus compartilhou com vocês. E é isso, gente. Tchau!